Bom dia a todos, é sempre uma honra estar aqui junto dos alunos, professores, funcionários, todos do curso de Direito, né? De onde eu também fui aluno e que é a nossa célula máter aqui da instituição universitária, né? E a direção da escola tem um olhar todo especial para vocês, tenham certeza, viu? Que bom que vocês estão aqui conosco, né? Hoje nós temos aí a grata satisfação de receber o professor doutor, desembargador Carlos Alberto Garbi, com quem eu tenho a honra de trabalhar na primeira sessão, subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sua Excelência é professor emérito das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, né? Ele é juiz de carreira, aliás, antes foi promotor de justiça, antes de ser juiz, né? Eu sem qualquer demérito aos colegas do Ministério Público, né? De lá para a magistratura vem gente, né? Hoje já não vem tanta gente mais, né? Mas antes vinha, né? Agora, de cá para lá é difícil, hein? Mas a verdade é que nós todos, né? Os juízes, os advogados, os promotores de justiça, trabalhamos juntos como uma grande família. Um é o outro lado da moeda, né? E sem qualquer um deles, a justiça não seria do jeito que é, né? Nós não teríamos leis tão boas, né? E as decisões tão justas como são, né? O professor Garbi, os senhores vão ver aqui, ele é um poço de conhecimento jurídico, né? Enorme, e também um juiz muito humano, né? É uma pessoa muito respeitada no nosso tribunal, né? E que a gente sempre está aprendendo quando lê as decisões dele e os trabalhos dele, né? Então, eu queria pedir que venha integrar a nossa mesa e pedir uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante. Eu vou tratar desse assunto que o professor Carlos aqui me deu a liberdade de escolher e vou justificar por que escolhi esse tema, né? Não só porque gosto dele, mas na minha vida profissional tive algumas experiências que me conduziram a estudar mais ainda os direitos reais, a posse e propriedade. Me recordo quando me preparava para fazer o concurso para a magistratura, já se comentava nas salas dos cursinhos que um tema difícil é a posse, propriedade, e os alunos, né, os candidatos, né, sempre se preocupavam se no exame, no concurso, isso pudesse ser examinado, pudesse ser pedido, ia trazer alguma dificuldade a mais, né? E pensei então que isso realmente poderia cair no exame de concurso. Olhei as provas anteriores e vi quais tinham sido os temas exigidos e pensei, acho que nessa prova da magistratura vai cair posse e propriedade, né? E professor, caiu posse e uso capião. Tive sorte, tinha me preparado para isso, né? E fiz a dissertação sobre posse, uso capião e fui aprovado, né? Talvez por essa sorte que tive de escolher o tema, né? Se tivesse sido outro... Certamente que... A sorte sempre nos ajuda, né? Nós não podemos nunca desprezar essas oportunidades. E depois a sorte me abandonou, professor Carlos Alberto, porque logo depois que entrei na magistratura, fui parar em algumas comarcas aí que tinham problemas sérios com posse, propriedade, e vi que aquele temor que, em geral, o aluno tem com essa matéria, se justificava pelos processos, né? São processos que o professor Carlos conhece bem, processos volumosos, né? São feios mesmo, são aquelas capas escuras, velhos, jogados para cá e para lá. Ninguém quer enfrentar esses processos e resolvê-los, né? Pelas dificuldades que oferecem essas questões para o juiz, para o promotor, para o advogado, etc. E fui parar em algumas comarcas, no litoral, depois fui para o Vale do Ribeira, fui juiz de Apiaí, onde passou
pai do professor Carlos Mendes Pereira, que foi também juiz ali, onde tinham muitas questões possessórias. E isso me trouxe ainda maior interesse por essa matéria. Depois fui promovido, mais uma vez, vejo que a gente é promovido para Piaí, depois, pelo mérito, me mandaram para Presidente Venceslau. Muito bom, né? Cada vez mais longe de casa. E lá também, no Pontal do Paranapanema, no oeste paulista, as questões de posse também apareciam. Propriedade, lá nasceu aí o movimento dos sem terra, né? O José Rainha, por exemplo, era de Teodoro Sampaio. Então, essas questões todas me acompanharam durante a carreira. Depois vim aqui a São Paulo, como juiz já auxiliar da capital, e fui designado para trabalhar no Fórum de Itaquera, onde fiquei quase 2 anos. As questões possessórias também estavam lá. Invasões, muitas áreas ocupadas e movimentos sociais e políticos que apareciam ali para defender as pessoas contra as liminares, etc., né? Aquelas audiências que se reuniam pessoas na frente do fórum, milhares de pessoas, às vezes, aguardando a decisão do juiz, se vai deferir a liminar para tirar, se não vai, né? Faziam as audiências e processo concluído, né? Vamos decidir depois, todo mundo vai para casa, depois a gente resolve, porque naquele momento, naquele ambiente, não era possível, né, decidir pela liminar ou contra a liminar. Bom, essas questões, então, me acompanharam a carreira, e o contato com meus colegas juízes também tem demonstrado que esse tema posse sempre realmente ofereceu dificuldades, né? Eu me recordo, uma ocasião, estava no Tribunal de Justiça, fui assessor do presidente, doutor Sérgio Nigo Conceição, e eu fazia naquele tempo a designação dos juízes, né, para as comarcas, juiz substitutos, etc. E quando o juiz entrava na carreira, então eu fazia a designação, olha, a sua comarca é tal, você vai para lá, amanhã você vai assumir tal comarca e tal. E, às vezes, um juiz novo, substituto, 2, 3 dias depois de iniciar a carreira, ligava lá no tribunal: olha, Garbi, eu vou pedir exoneração, não dá mais para ficar aqui. O que foi? Só tem ação possessória aqui. Eu não sei julgar isso aqui, eu vou embora, não vou pedir exoneração, não dá. Então, isso desesperava, né? Desesperava os juízes novos no início de carreira. Mas, com o tempo, a gente percebe, estudando um pouco mais com profundidade, que o tema da posse não é um tema que justifica efetivamente esse temor que as pessoas têm, ou a dificuldade que têm para lidar com ele. Então, para entender exatamente a posse no direito brasileiro atual, nós precisamos recorrer a aquelas velhas e conhecidas teorias. Quem já fez o estudo dessa matéria, quem tem contato com isso, vai se lembrar das teorias subjetiva e objetiva, a teoria defendida melhor por Savigny, a subjetiva, e a objetiva defendida por Ehring, né? Qual a diferença fundamental entre essas duas correntes da doutrina que ocuparam os debates jurídicos do direito civil durante muito tempo? Qual a diferença básica? Pela teoria subjetiva, que Savigny defendia, o possuidor é considerado aquele que tem a apreensão física da coisa, mas também tem o animus domini, ou seja, a vontade de ter a coisa como dono. E, segundo a teoria subjetiva, aquele que tem a coisa, mas não tem a vontade de ser dono, de tê-la como dono, ele não é possuidor, ele é detentor. E ele considerava, portanto, que o locatário, o comodatário, eram meros detentores. Qual a diferença do possuidor para o detentor? Não é somente uma diferença de designação. O detentor não tem proteção legal. Não pode invocar os interditos, as defesas, as tutelas possessórias em seu favor. O possuidor, sim, tem uma relação com a coisa, se encontra em uma situação jurídica protegida. Então, era extremamente importante definir quem era possuidor e quem não era possuidor. Para Savigny, então, o possuidor somente se identificava com a pessoa que tinha a coisa com a vontade de ser dono, né? Ter a coisa para si, animus rem sibi habendi, ter a coisa para si, animus domini, vontade de ser dono. Bom, essa teoria subjetiva sofreu uma crítica severa,
vinda principalmente de Ehring, um jurista também alemão, que escreveu uma grande obra sobre a posse em 1889, quando ele já se podia dizer um jurista maduro, ele tinha mais de 70 anos, então foi uma vida de estudo e de reflexão que resultou nesse trabalho que ficou muito conhecido até hoje. Nós estudamos esse trabalho de Ehring. Esse microfone, talvez. Esse. Não, acho que está desligado. Não, está ligado. Deixa eu ver se é melhor. Esse trabalho de Ehring, então, despertou o interesse dos juristas até o século XXI. Até hoje nós estudamos o que o Ehring escreveu a respeito. E Ehring criticava então Savigny dizendo o seguinte, que não se pode estabelecer uma definição de possuidor ou de posse a partir de um elemento subjetivo que se encontra na vontade ou no conhecimento da vontade que tem a pessoa em relação à coisa. Porque, dizia ele, a vontade do ser humano encontra-se naqueles lugares do seu espírito que se considera insondável ao conhecimento de outra pessoa, né? Ou, como nós podemos dizer com segurança, o que outra pessoa pensa, muito difícil. Então, a posse não poderia ser definida a partir, portanto, da ideia de vontade ou desse elemento subjetivo. Então, o que ele propunha? E Ehring foi um jurista fantástico, um homem que tinha um raciocínio lógico invejável. E ele dizia o seguinte, que o possuidor se identifica não pela vontade de ter a coisa como dono, que eu não sei, não conheço, eu tenho dificuldade de dizer qual é a vontade que a pessoa tem, mas pelos atos, pelo comportamento, pela atividade, pela destinação que objetivamente eu posso perceber que ele, ou a pessoa, dá em relação à coisa. Quando ele se comporta, quando ele tem um comportamento, uma atitude em relação à coisa, um ato de disposição em relação à coisa, como se fosse dono, ele é identificado como possuidor. Então, ele deixa o campo subjetivo do exame da posse do possuidor e ingressa, portanto, na identificação objetiva do fato para identificar o possuidor, trazendo, portanto, mais segurança a essa definição e, consequentemente, segurança para a tutela, a garantia, a proteção que a posse merece no ordenamento jurídico. Mas, para chegar a essa solução, Ehring passou a fazer algumas reflexões, alguma observação, para chegar ao ponto de entender que o possuidor é aquele que se comporta em relação à coisa como dono. E aqui está, por isso que eu estou me referindo a essas teorias antigas, né, está um ponto muito importante para compreender a posse nos dias de hoje. Porque, em geral, as pessoas que têm contato com essa matéria imaginam que, a respeito da posse, da propriedade, que são elementos antigos do direito privado, institutos muito velhos do direito privado, pode não haver nenhuma novidade, nenhuma coisa nova a ser conhecida, a ser aprendida, né? E eu sempre lembro a respeito disso que disse um jurista espanhol, Dias Picasso, que a respeito da propriedade, ele dizia que é falsa a ideia de pensar que a propriedade, olha a expressão que ele usou, é um fogo apagado. Ele diz, não é. Ao contrário, a propriedade está em transformação, em mutação. O século XXI, o novo milênio, promete, portanto, uma modificação substancial nos conceitos, nas definições que temos a respeito do direito de propriedade. E, de fato, isso está ligado à posse também. Então, Ehring dizia o seguinte, por isso nós vamos voltar ao que ele pensava para compreender a posse nos dias de hoje. Ele dizia o seguinte, todos os estados, todos os ordenamentos universais protegem o direito de propriedade, reconhecem o direito de propriedade, não põe em dúvida
o direito de propriedade. Há quem diga que o direito de propriedade é um direito natural, até como se fosse uma lei da natureza, e o homem não poderia, por uma lei escrita, revogar, portanto, o direito de propriedade como um direito natural. Para reconhecer, portanto, identificar nesse caso, a importância do direito de propriedade. Então, ele dizia, se o direito de propriedade é uma realidade incontestável, universal, reconhecido por todos, eu devo também entender que esse direito seria um direito vazio, sem conteúdo, se o proprietário não tivesse a posse da coisa que lhe pertence. Então, a posse é um direito que decorre da propriedade, dizia ele. Ele usava uma figura, uma linguagem figurada, para representar essa importância que tem a posse em relação à propriedade. Ele dizia, a propriedade sem a posse é o tesouro sem a chave. É como se foram, na imagem que ele representava, um baú cheio de riquezas, de valores, e o dono desse baú, o proprietário, não tem a chave para tirar o proveito, portanto, dessa riqueza. A posse, melhor, a propriedade sem a posse é o tesouro sem a chave. Dizia ele também, a propriedade sem a posse é como o fruto que se encontra na árvore para o proprietário que não tem a escada. Não pode subir, não pode tirar proveito dele. São exemplos que ele usava, estão na sua obra. Isso representa efetivamente, para ele, a ideia de que todo proprietário tem direito à posse. Se eu não reconhecer esse direito em favor do proprietário, o direito de propriedade é um direito vazio. Porque não há sentido em reconhecer o direito de propriedade se dele o seu titular não pode tirar nenhum proveito econômico. E o proveito econômico se encontra, portanto, no exercício da posse. Então ele dizia que a posse é uma condição para o exercício do direito de propriedade. E a partir dessa ideia, que ele defendia com muito brilho e propriedade, se liga a posse à propriedade. A posse, para Ehring, é uma posse causal, é uma posse, portanto, que encontra sua causa no direito de propriedade. E ele vai mais além, né? Então ele diz o seguinte, então, eu reconheço que o proprietário sem a posse não tem direito nenhum, é um direito vazio, todo proprietário tem direito à posse, então eu posso estabelecer uma presunção. Todo aquele que se encontra no exercício da posse, presume-se proprietário. Todo possuidor presume-se proprietário. E quem é o possuidor? É aquele que se comporta em relação à coisa como dono. É aquele que dá à coisa que tem poder físico sobre ela a destinação que o proprietário teria dado. Então eu identifico o possuidor como aquele que age em relação à coisa como dono. Por quê? Porque a posse decorre do direito de propriedade. Aí vem uma outra afirmação que ele fazia, famosa, né? A posse, então, é a exteriorização do direito de propriedade, ou seja, é através da posse que eu tenho a visibilidade, a visão, eu vejo a propriedade. Realmente uma aula magnífica do professor Garbi, né? É um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa instituição e que o senhor venha aqui compartilhar toda essa experiência, todo esse conhecimento, né, técnico e prático da matéria que lhe é inerente, né? E como o senhor mesmo viu aqui no caminho, né, nós temos aqui um culto muito grande pela arte, né, ao lado da cultura aqui na nossa instituição, né? Então, agora eu estou passando aqui às mãos de Vossa Excelência uma cópia aqui do nosso acervo, aqui o nosso certificado a respeito da participação e pedir para o Pietro que, por favor, venha trazer aqui uma obra, né, que faz parte do nosso acervo. Agora, vou abrir, né? Tá, sim, que os alunos gostam de ver, eles conferem se a gente tem bom gosto aqui. E, eu mesmo. Enfim.
Como o senhor viu, professor, aqui na nossa instituição nós temos mais de 1.600 obras de arte e elas estão aqui pelas paredes dos campos e nunca houve um caso de depredação. Pelo contrário, os alunos sabem que isso é uma fundação, que eles são tão proprietários quanto qualquer um de nós aqui, não é? E que isso é deles e que, se Deus quiser, ficará para que os filhos deles venham estudar aqui também, não é? Alô. Muito boa noite, caros alunas e alunos. Hoje nós damos continuidade, então, ao nosso 44º ciclo de estudos jurídicos. E uma noite muito especial, né? Que nessa noite nós teremos 2 professores, 2 autores muito famosos, muito dedicados. Realmente, não teria palavras para descrever não só o currículo de ambos, como também todas as suas experiências como educadores, como juristas. Mas antes de anunciar nosso primeiro convidado, só gostaria de fazer um breve depoimento. Quando eu estava terminando a faculdade de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em 1983, eu fui estimulado por um professor meu, na Getúlio Vargas, que era professor de Direito lá, a fazer também a faculdade de Direito. E eu comecei, então, a fazer a faculdade de Direito do Lago de São Francisco no último ano que eu estava cursando a faculdade de Administração de Empresas. E eu me lembro, em 1983, na primeira semana de aula, eu estudava à noite, na turma par, 120 calouros, e nós tivemos aula de vários professores, mas uma aula impressionou a mim e a todos os nossos colegas calouros. E a aula tratava de um tema que eu não esqueci mais, que eram os problemas da linguagem. Uma aula inicial para os calouros, e ao final dessa aula, todos nós, sem exceção, aplaudimos realmente com muito orgulho de estarmos estudando naquela faculdade, temos aquele professor com aquele nível de aula para nós calouros. E esse professor é o nosso convidado de hoje, titular aposentado da Faculdade de Direito da USP, e ele é jurista, tem diversas obras que nós adotamos aqui na graduação e na pós-graduação. Então, teria imensa satisfação, muita honra de receber em nossa casa o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E, só para concluir, depois, realmente, 20 anos depois, eu fiz doutorado em Filosofia do Direito, inspirado no professor Tércio. O nosso outro convidado, não menos ilustre, foi meu colega, estamos lembrando isso agora há pouco, no Lago São Francisco, só que enquanto eu estava fazendo a segunda faculdade, ele estava fazendo a quarta. E terminou a quinta, agora, o ano passado, que eu não sabia, uma sexta, eu acho, né? Mais os doutorados, a livre docência da USP. Nós estudamos juntos, então, na graduação, eu fui calouro dele, e depois, no doutorado, fizemos também concomitante, e ele foi orientado também pelo professor Tércio, que realmente ficou uma sequência, né, de todo esse trabalho do professor Tércio, nós podemos ver também no professor Márcio, embora tenha sua própria autonomia, como vai demonstrar aqui no debate hoje. Então, gostaria que também tivéssemos todo o prazer e a honra de receber o professor Márcio Pugliese.
Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras. Cumprimento a todos aqui. E uma das consequências da gente ficar velho é que tem muitos ex-alunos. Enfim, acontece. E ainda bem que eu consegui ficar velho. Deixa eu ir direto ao assunto. Pode parecer um pouco estranho, mas acho que cada um que está aqui há de ter a dimensão da atualidade, ou intuitivamente, se é que já não tem, ou então após o começo da exposição. Esse tema, os limites da retórica e a democracia, não foi um tema original meu. Na verdade, faz acho que um mês, mais ou menos, ou 3 semanas, me pediram, um conjunto de outros professores, que falasse sobre esse tema na PUC de São Paulo. Eu até estranhei um pouco o tema, mas depois, quando fizeram o convite aqui, eu achei que o tema era apropriado, eu gostei do tema. Foram os alunos de lá que propuseram. Ele lida com 2 expressões, as 2 são expressões gregas, retórica e democracia. A gente sabe disso. As 2 são expressões que têm uma certa amplitude de significados, principalmente a segunda, que é democracia, é uma questão que se discute há séculos, não há anos. Retórica talvez seja mais fácil de definir, embora também não tanto. Retórica era uma disciplina bastante utilizada no mundo antigo. Quem estudava direito em Roma ia estudar retórica. Há um santo da igreja, filósofo, Agostinho, que nas suas memórias, ou nas suas confissões, conta que ele saiu de Cartago, ele era um bom orador, falava bem, saiu de Cartago, foi para Roma, porque ele sabia que lá ele podia ganhar dinheiro, ensinando os jovens que queriam ser advogados essa arte importante de falar bem, do dizer bem, a retórica. E lá se estudava direito desse jeito. Você aprendia a falar. E aprendia a falar de um modo especial. Falar bem significava ser persuasivo, convencer os outros. Defender, convencer. Esse era o sentido vulgar da expressão retórica já na antiguidade. E continuou por muito tempo nesse patamar, com essa direção, até que depois, numa certa época, sumiu. A retórica foi sumindo. Virou arte. Arte. Arte no sentido das artes literárias. E depois acabou também desaparecendo daí. Em faculdades de Direito, ninguém estuda mais retórica. Ou, pelo menos, pensa que não estuda. Na verdade, estuda, de outro jeito. Nas faculdades de letras, retórica não é mais uma disciplina. Não se estuda mais retórica em faculdades de letras. Isto é, ninguém estuda retórica. E, por isso mesmo, talvez seja uma boa pergunta a gente falar dos limites da retórica na democracia. E até partindo desse pressuposto que a retórica não existe mais em nenhum lugar de ensino. E, no entanto, a gente vai pensar nos limites da retórica na democracia. Para discutir o tema, eu gostaria de lembrar a vocês uma história contada por Platão na República, no seu livro A República, bastante conhecida, e que vai nos permitir nos introduzir no tema retórica, democracia, mais propriamente,
sem me referir à Grécia Antiga, retórica e política. Não existe uma relação entre as duas coisas. Eu me refiro ao mito da caverna, de Platão. Acho que ele é bastante conhecido. Platão, na verdade, está falando na forma como nós adquirimos o conhecimento verdadeiro das coisas como elas são. E para explicar isso, ele acaba produzindo uma pequena história de muita relevância. Segundo ele, nós, isto é, todos os seres humanos, era como se estivéssemos presos, acorrentados, diz ele, dentro de uma caverna, com os olhos voltados para o fundo da caverna, a parede da caverna, digamos assim, de costas para a entrada de onde vem uma luz. A luz do dia, que está lá fora. A luz do sol, que está lá fora. E todos olhamos para o fundo da caverna, na verdade. Nem viramos o rosto. E, ao olhar para o fundo da caverna, vemos as sombras projetadas, as próprias e outras sombras. Diz ele, esse mundo de sombras, é a realidade. É a realidade de estarem todos vocês aqui, eu estar desse lado, o Márcio está ao meu lado, os outros professores. Isso é a realidade. Somos todos sombras. Não é isso propriamente, no entanto, vai dizer Platão, que é a realidade. Se nós quisermos saber o que é o professor, o que são os alunos, o que é uma sala de aula, nós teríamos que virar a cabeça para fora, porque são só sombras, são projeções da luz que está lá fora e que ilumina os modelos, dos quais nós só vemos sombras. Aí diz ele, é preciso que alguém tenha coragem, ele usa a expressão, precisa da coragem de virar o rosto. E ao virar o rosto, ficar tão empolgado com a luz que vem lá de fora, arrebentar as correntes e sair na direção da entrada da caverna e contemplar a luz. E, ao contemplar a luz, conseguir ver os modelos que estão lá e cujas sombras são, então, vistas ou projetadas dentro da caverna. E aí ele vai conhecer a verdade. É um sacrifício, diz ele. Você virar o rosto, romper as correntes, sair da caverna para ver o que é realmente a verdade. E não ficar se enganando com as sombras. Essa pessoa que consegue arrebentar isso, diz ele, é um sábio, ou na expressão da antiguidade, é um filósofo, é um sábio, conseguiu romper. Só que ele tem uma missão. Depois que ele rompe, ele tem que voltar. Ele não vai ficar lá fora, ele tem que voltar. E quando volta, a missão é ensinar aos outros o que é a verdade, para que eles não se enganem com as sombras. Quando ele retorna, no entanto, aí vem um drama danado. Ele está com os olhos cheios de luz, e a caverna está escura. Ele não consegue mais ver as sombras, ele não vê mais nada, está com os olhos cheios de luz. E começa a ensinar àqueles que ficaram lá dentro o que é a verdade. Ele começa por dizer, isso aqui são sombras, vocês estão vendo puras imagens projetadas, o modelo está lá fora. A realidade não é isso, é outra coisa. E aí ele começa a ser não só ridicularizado, mas no limite até sofre agressões. E no mínimo o que dizem para ele é, você não consegue nem ver o que nós estamos vivendo e fica falando dessas outras realidades. É um louco. Esse mito, chamado mito da caverna, ele tem dois sentidos. Um é o sentido de como é que a gente conhece a verdade. É preciso escapar deste mundo que nos cerca e refletir, pensar, para ver as verdadeiras formas.
Não adianta ficar discutindo o que é justo, o que é injusto. Eu preciso saber o que é a justiça. Para saber isso, eu tenho que sair da caverna. Esse é o sentido de conhecimento que esse mito tenta explicar. Mas tem um outro sentido também, que é a missão, de voltar e explicar. Essa missão é uma missão de ordem política. E Platão dizia que o verdadeiro e correto governo da cidade, da polis, portanto, a atividade política devia ser exercida por aquele que sabe. Esse é que devia comandar. Ele usa outros mitos, que depois aparecem também na Bíblia. As ovelhas sozinhas não sabem para onde ir, precisa do pastor. O barco fica desgovernado se não tiver o seu comandante. Pois bem, a cidade vai ficar desgovernada se ela não tiver aquele que conhece, que sabe o que é a justiça, que sabe como lidar com essa realidade de sombras. Bom, o que é que Platão nos diz a respeito disso? O que ele quer dizer? Que a política tem que ser exercida por aquele que conhece. Só aquele que sabe a verdade, e a verdade só pode ser uma, é que deve governar. Bom, ele teve uma péssima experiência na realidade. Ele saiu lá de Atenas, foi para Siracusa, lá, a convite do governante de ocasião, começou a exercer a sua ideia de que o sábio, o filósofo que deve governar, e acabou sendo escorraçado e fugiu depressa antes que fosse morto. Ou seja, parece que, na prática, a lição de Platão nunca funcionou bem. E isso levanta a eterna pergunta: quem é que deve governar? Como é que a gente faz política? É a partir da cabeça daquele que sabe tudo e que sabe? Ou é a partir da cabeça de todo mundo que vive no meio das sombras e tem que conviver com elas? A grande pergunta. E aí entra um pouco a questão da democracia. Como é que a gente governa? É uma cabeça privilegiada ou somos todos nós que governamos? E como? O grande mestre de Platão, que foi Sócrates, tinha uma ideia um pouco diferente dele. É verdade que Sócrates nunca escreveu nada, a gente não sabe bem o que ele dizia. A gente sabe o que ele dizia porque Platão contava, mas Platão mexia um pouco nas coisas que Sócrates dizia e contava do jeito dele, como no mito da caverna. O mito da caverna provavelmente é uma invenção de Platão, não de Sócrates, embora seja Sócrates que fale desse mito no diálogo da República. Sócrates tinha uma ideia diferente, e uma ideia muito curiosa. A primeira coisa que Sócrates dizia, quando começava a ensinar, é que ele não era um sábio. Ele apenas era amigo da sabedoria. Ele não era um sófos, mas era um filósofos, amigo da sabedoria. Por quê? Porque, de princípio, dizia ele, eu sou amigo da sabedoria porque uma coisa apenas eu sei com certeza, é que eu não sei. E por isso que eu preciso aprender. E como é que se aprende? Como é que se faz para aprender? Para aprender, eu preciso conversar com os outros. A solidão não ensina nada. A solidão não é capaz nem de me dizer a mim mesmo quem eu sou. Eu preciso do outro para que o outro possa mostrar-me quem eu sou. E o outro precisa de mim para que ele perceba quem ele é. No nosso mundo, o que cada um é e o que cada um pensa que é, depende daquilo que nós costumamos chamar de opinião. Todos nós temos opiniões sobre todas as coisas. Isso incomodava Platão, que dizia, opinião é uma coisa, diríamos hoje em dia, subjetiva, cada um tem a sua.
Mas se nós formos governar com opiniões, estamos perdidos. Por isso precisava da verdade. Sócrates dizia, não, eu não preciso disso. Eu preciso é das opiniões mesmo. Ter opiniões é uma coisa importante. Agora, mais do que isso, importante é saber discutir as opiniões. E discutindo as opiniões, nós seremos capazes de fazer com que elas se revelem e se aprimorem. Pelo menos discutindo, nós vamos percebendo o que pode ser e o que não pode ser totalmente afirmado. Para isso, eu preciso discutir opiniões. Esse trabalho de discutir opiniões e, ao discutir opiniões, revelar o que as opiniões têm de bom e têm de mal, era um trabalho que depois ficou conhecido como o trabalho da retórica. Na linha do pensamento de Sócrates, retórica e política têm uma ligação íntima, porque política é opinião. Política é opinião e é diálogo de opinião. É a possibilidade que cada um conheça o outro e que se conheça a si próprio, na medida que eu conheço o outro. Eu só vou saber se eu sou professor se eu souber que vocês são alunos, e vice-versa. E a opinião que vocês têm sobre mim, vocês têm que falar, para que eu possa saber como é que eu estou sendo visto por vocês, e vice-versa. Sócrates percebeu isso. Ao perceber isso, ele inaugurou um modo de pensar todo diferente, que, no entanto, tinha riscos. O grande risco era, se tudo é opinião, política é uma balela. Opinião por opinião, cada um tem a sua, e daí? Essa deturpação de que tudo é opinião, e daí eu não saio, foi o que fizeram os chamados sofistas. Sócrates foi acusado de sofista, mas não era sofista. Ele dizia, não é bem assim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa discutir até o fim, para que cada um possa, por assim dizer, perceber o que é que ele próprio pensa e me permitir pensar o que eu penso. E só assim é que a política se exerce dentro da polis, da cidade. Essa arte que Platão desprezava, perguntaram uma vez, na verdade, Platão pôs na boca de Sócrates, um sofista pergunta, ou os discípulos perguntam para Sócrates, o que é a retórica? E Platão, pela boca de Sócrates, diz, retórica é como arte culinária. Aliás, não é nenhuma arte, é uma experiência. Você vai pôr um tempero, etc., tal, e vai aprendendo. Isso não serve para nada. Mas o próprio Sócrates dizia que não. Ele precisava discutir. Quem se aproveitou disto e acabou escrevendo um livro que ficou conhecido na história foi Aristóteles, que escreveu a Retórica. É um dos seus livros. E é Aristóteles que, então, fez uma distinção, que fez escola durante séculos. De um lado, quando nós discutimos, nós estamos voltados para as opiniões e para discutir as opiniões e para fazer com que elas se sobressaiam ou se coloquem na sombra. Esse trabalho é um trabalho de persuasão. Isso é que faz a retórica, você tem que persuadir. E essa é a arte do falar político, daquele que faz política. É isso que ele tem que fazer, dizia Aristóteles. De outro lado, existia a arte também do filósofo, que está lá atrás da verdade. Esse era um ensimesmado, era aquele que falava consigo mesmo, que se fechava, pensava, e quando falava, falava com
um auditório imaginário, que é aquele auditório que qualquer um de nós que já escreveu um livro, um artigo, não, conhece quando se debruça sobre o seu trabalho ou sobre o seu computador e começa a escrever. Você reflete e pensa com você mesmo e, na verdade, está pensando em todo mundo para quem você se dirige. Esse é o trabalho do filósofo, esse é o trabalho do cientista, etc. O outro é o trabalho do político, é o trabalho do conjunto. E aí eu preciso de persuasão. E isso é retórica, dizia Aristóteles. Ora, essa ideia da retórica como uma persuasão, e uma persuasão própria da política, dizia ele, é o trabalho daquele que lida com multidões, isto é, que lida com o povo todo. A retórica, nesse sentido, é fundamental para a política. O político tem que saber e disciplinar-se em termos de retórica, ele tem que saber persuadir. Pois bem, com isso, nós tínhamos dois campos separados. Um seria o campo da verdade, dos cientistas, dos filósofos, e o outro seria o campo dos políticos, daqueles que lidavam com a persuasão. Aí entrava, inclusive, o direito. Aí entrava também o trabalho do jurista, do advogado, do lado da persuasão. Ele lidava com persuasão. Persuasão no juiz, da outra parte, do cliente. Persuasão. Isso era retórica. Política, direito, e assim por diante. Essa distinção entre as duas funções exigia, na prática, dizia Aristóteles, uma espécie de igualação, porque como é que a gente convive numa cidade se uns se dedicam à verdade e à ciência e outros se dedicam à persuasão? Como é que a gente junta tudo isso dentro da cidade? E aí ele formulou uma linda utopia. Ele diz, a política funciona onde nós conseguimos aprender a nos tratar todos por amigos. A amizade é fundamental. Ou então vai tudo para o espaço. Ou seja, política não é uma relação amigo-inimigo. Política é uma relação entre amigos. Ou, se quiserem, na linguagem de outra, com cidadãos. É isso que a gente teria que fazer. Isso dizia Aristóteles lá atrás. Se ele acertou, não sei, mas era o que ele gostaria que fosse. Essa forma de conviver politicamente com base na amizade, Aristóteles dizia, a base é a amizade, não é nem a justiça, não. Você não precisa ser justo, você primeiro precisa ser amigo. Daí você vai ser justo. Nesta base é que se dava o vínculo político. E, com isso, a persuasão funcionava. E, com isso, as opiniões deixavam de ser puras subjetividades. Você testava opiniões. E essa era a função da retórica. Bom, esse sentido político da retórica, não? Fazia com que o político ou o estadista não? Fosse justamente aquele que estivesse aberto ao maior número possível de opiniões. O bom político, o bom estadista, era aquele que não rejeitava a opinião de ninguém, se abria para qualquer uma, mas, ao mesmo tempo, testava todas. E isso era uma arte retórica. E isso funcionaria naquilo, ou na direção daquilo que hoje nós chamaríamos de democracia. Nessa situação em que a retórica e a persuasão política não se tornam algo extremamente importante, não? Nós vivemos
da Antiguidade, praticamente passamos pela Idade Média, de tal maneira que toda a vida política do Ocidente esteve sempre ligada à retórica e a democracia foi se formando nesse embate esclarecido das opiniões e nessa forma de lidar com as opiniões e de abertura para as opiniões. Na Idade Média, isso continuou funcionando desse jeito. É por meio da retórica que, politicamente, nós vamos encontrando as regras e os padrões, as réguas e os patrones, né, para poder governar a cidade. A retórica continua sendo um elemento fundamental. Isto é, para que, em síntese, para que a política funcionasse, eu precisava da retórica, porque era pela retórica que a gente percebia aquilo que se chamou, então, de senso comum. Aquilo no que todos acreditam, o senso comum. E era assim que se formava o senso comum, e assim se podia governar, se dava o melhor governo. Bom, depois da Idade Média, no fim da Idade Média, começo da Renascença, acontece, no entanto, entre aspas, um desastre. Eu ponho entre aspas porque isso é um juízo de valor, talvez não seja. Isto é, ocorre uma espécie de colapso do senso comum e um colapso da retórica e uma mudança fundamental na política. Existem alguns pensadores, chamados malditos, que anunciaram esse fim da retórica, fim da persuasão, colapso, portanto, desta forma de trabalhar com o senso comum para fazer política. Um deles é Maquiavel, um pensador conhecido. Maquiavel, por assim dizer, com seus trabalhos, O Príncipe é o mais conhecido, não? Ele deu os sinais de um esgotamento, por assim dizer, dessa função da retórica na política. O Príncipe de Maquiavel, ele não está muito interessado em persuadir ninguém. Não é bem esse o trabalho dele. O príncipe não persuade. Ele apenas evita que a persuasão dos outros acabe com o poder dele, que é outra coisa. Ele se torna esperto, por assim dizer. É um pouco diferente. Maquiavel não destruiu a retórica, mas anunciou que alguma coisa estava mudando. Um que simplesmente falou que isso não servia para nada foi Hobbes, o inglês, o homem do Leviatã. Para esse, realmente, a retórica, ou esse tipo de discussão, não serve para a política. Ou seja, a política não tem nada a ver com o senso comum e com opiniões. Para governar, eu preciso de alguém que saiba, estou voltando lá atrás, saiba e tenha força, tenha poder. Daí a imagem do Leviatã. Essa desmontagem do papel da retórica, que durou 1.500 anos, pelo menos, ou mais, 2.000 anos quase, por aí, do ano 400 a.C. até 1.500, por assim dizer. Essa desmontagem do papel da retórica na política é importante para a gente entender até o que acontece nos dias de hoje. Como é que aconteceu essa desmontagem que eu mostrei a vocês, anunciada por Maquiavel, anunciada pelo inglês Hobbes? A primeira coisa que vai acontecer na era moderna é uma mudança na noção de verdade, que é uma coisa curiosa. A palavra verdade, grega, a aletheia ou aletheia, é uma expressão que junta
um adjetivo, não? O letos é aquilo que está encoberto, e o ac é a sua negação. Verdade é aquilo que você descobre. Portanto, você tem que fazer um trabalho de desocultação. A verdade é o que está escondido. Daí a ideia de que a verdade está muito ligada ao que você percebe com os sentidos, e que você percebe nos sentidos, por meio dos sentidos, aquilo que realmente é que está na sua frente. Essa era a ideia vulgar, antiga da verdade, que, aliás, subsiste um pouco até hoje. É verdade que eu estou com esse microfone na mão? Bom, depende. Olhem para cá, vejam se eu estou com o microfone na mão. Se eu não estiver, é mentira. Então, para saber se é verdade ou não, preciso ver, olhar, etc. Pois bem, a partir da era moderna, as coisas mudam. Verdade deixa de ser alguma coisa que a gente percebe desta forma, que a gente descobre, para ser, por assim dizer, uma forma de pensar com certeza. A verdade vira sinônimo de certeza. Se for certo, é verdadeiro. E, nessa época, vai se dizer, o que mais certo, senão a matemática? O que mais certo, senão que 2 mais 2 é igual a 4, ou outras coisas do tipo. Isso é certo, isso é verdadeiro. O resto, eu tenho dúvidas. Será que isto aqui é um microfone ou estão brincando comigo e me deram alguma outra coisa? Posso fazer testes. Será que vocês estão realmente aqui na minha frente? Me disseram que tem gente que está ouvindo eu falar em outras salas e que eu não estou vendo. Estão mesmo? Vocês sabem? Me disseram. Eu posso acreditar ou não. Isto é, a partir do Renascimento começa uma outra ideia de verdade. Verdade é certeza. E certeza é algo subjetivo. E para não ficar pura opinião, eu tenho que ter método. E esse método tem que ser cálculo, matemático. Mudei a noção de verdade. E como é que isso se passa para a política? Essa mudança. Como é que ela se passa para a política? Aqui eu mencionaria um dado interessante. A era moderna muda o seu regime, ou o nosso regime econômico. E isso é uma coisa curiosa e importante. Aquilo que nós chamamos de regime capitalista vem dessa época. Vem a partir da era moderna. Capitalismo é também uma expressão de vários sentidos, ou pelo menos de vários significados. O que é capitalismo? Existem vários capitalismos. Mas os historiadores da economia têm um ponto em comum a apontar. Todos eles costumam reconhecer que o que caracteriza o capitalismo é a transformação das relações de troca por meio de estabelecimento de um único meio, de um meio hegemônico. Todas as trocas passam a ser estabelecidas por um meio só, o dinheiro. Por assim dizer, vai desaparecendo, ou quase desaparece totalmente, aquilo que quem estuda direito chama de escambo. Não? Trocar a água pelo vinho. Na hora que você introduz o dinheiro nas relações de troca, você introduz um meio neutro. O dinheiro é um meio neutro. A água que eu troco pelo vinho, ou o vinho que eu troco pela cerveja, não é neutro. A água é água, o vinho é vinho, a cerveja é cerveja. O dinheiro, compra os três e troca os três. O dinheiro não tem cor, como se costuma dizer. Ele é neutro. Ou também, como se costuma dizer, o dinheiro compra tudo. Como o dinheiro compra tudo, ele é um meio tão forte
que ele introduz na relação de troca a sua própria neutralidade. O que quer dizer isso? O meio dinheiro não só é um meio neutro, mas é um meio que neutraliza os que trocam e aquilo que é trocado. Como o dinheiro compra tudo, tanto faz quem troque. Tanto faz quem troque. Qualquer um, desde que tenha dinheiro, troca. E qualquer um, desde que tenha dinheiro, é neutro, é qualquer um. Qualquer um pode trocar. Não só qualquer um pode trocar, como aquilo que você troca também é neutralizado. O que eu troco? Qualquer coisa. Ou seja, o capitalismo é um regime em que as trocas se tornam absolutamente neutralizadas. Quanto ao meio, dinheiro, quanto aos sujeitos que trocam e quanto às coisas que se trocam, os bens que se trocam. Tudo é neutralizado. Pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, e pode ser qualquer coisa, aqui surge um problema. Como é que essas trocas se regulam? As trocas antigas, que não eram neutras, eram bem determinadas. Não? O armeiro, o forjador de espadas não fazia espadas senão para determinadas pessoas. E só determinadas pessoas podiam andar com a espada. O carpinteiro, idem. Enfim, os produtos eram trocados dependendo das pessoas, e não era qualquer um que podia trocar, ainda que tivesse dinheiro. Antigamente, as trocas dependiam do status de cada um. Tecnicamente, nós chamamos isso de trocas estamentais. Agora, não. Eu tenho trocas neutras. Mas como é que elas se regulam? Nas trocas estamentais, elas se regulam pelo status de cada um, por exemplo. Por aí se regula. É uma forma de regular. E quando tudo é neutralizado, como é que eu faço? Como é que a gente age? Bom, é aqui que começam a entrar fórmulas de regulação das trocas. Uma delas é atribuir àqueles que trocam uma qualidade ímpar, especial, chamada liberdade. Liberdade de troca, liberdade de empresa, liberdade econômica, liberdade. E o que é liberdade? Liberdade significa, primariamente, não ser impedido por ninguém. Qualquer um pode trocar. Só que, é claro, a liberdade de um olha na troca a liberdade do outro. E aqui começam as regras. Todo mundo ouviu já falar disso. A liberdade de um vai até onde vai a liberdade do outro e vice-versa. A regra é abstrata, mas já começa a ser uma regra que lida com a neutralidade, mantida, no entanto, pelo dinheiro. O dinheiro é neutro. O dinheiro neutro do qual eu estou falando é uma pura abstração. Todo mundo tem na cabeça a frase bíblica de Jesus, não? Se deveriam pagar os impostos a Roma. É conhecido, ele pega a moeda e fala de quem é essa efígie, e dizem, de César. Aí vem a frase, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse não era um dinheiro neutro, era de César. As moedas inglesas têm, acho que a efígie da Rainha Elizabeth. Mas, obviamente, Jesus não diria, dai à Rainha Elizabeth o que é da Rainha Elizabeth e a Deus o que é de Deus. De jeito nenhum. Aquela efígie não quer dizer nada. A moeda é neutra. Aquilo lá, se for o caso, vale 1 libra. Por quê? É uma abstração na neutralidade. Existe uma passagem de um famoso poema de Goethe, o Fausto, em que o diabo, Mefisto,
leva Fausto até um reino, e o rei está desesperado porque o Estado está sem recursos, ainda à falência. Aí o diabo se apresenta, ele entra no corpo do bobo da corte e fala, eu tenho a solução. Todo mundo dá risada, e o rei fala, espera aí, deixa o bobo falar. E o bobo fala, me traga tinta e uma folha de papel, o equivalente. Não? Ele coloca do lado e diz ao rei, o seu reino está salvo. Como? Com os tesouros que estão embaixo do seu castelo. Mas embaixo do meu castelo não tem nada. Diz o diabo, e alguém precisa saber disso? E escreve na folha, o tesouro de sua majestade pagará ao portador desta alguma coisa. Isso é o dinheiro. Não é nada. É por isso que ele é neutro. É por isso que ele compra tudo. Mas ele precisa de regras. Tudo. Qualquer um. Somos todos livres. Como é que funciona isso? A economia capitalista é uma economia curiosa nesse sentido. Ela, ao transformar tudo em algo neutro, ela precisa de um terceiro neutro que estabeleça as regras para dizer até que ponto um produto pode ser produto ou não pode ser produto. Já desde há muitos anos, um tipo de serviço, e que dizem ser a profissão mais antiga do mundo, a prostituição. Você compra. Pode ou não pode? Quantas legislações disseram, não, não pode. Isso é proibido. A prostituição não é reconhecida muito bem como produto, mas o fisco cobra imposto da prostituta. Tudo pode ser produto. Esse é um exemplo. Algumas coisas começam, então, a ser disciplinadas. Nem tudo. E nem todos os sujeitos. Ter dinheiro, sim. E se eu não tiver dinheiro? Eu posso ter crédito. Mas para eu ter crédito, eu preciso de alguma base. Eu começo a criar regras. E quem é que cria essas regras? É um terceiro. E esse terceiro é um terceiro neutro. Chama-se o Estado. O que é o Estado? É, de novo, uma neutralidade desse tipo, gerada pelo dinheiro neutro. É aquele que estabelece as regras. E como é que essas regras são estabelecidas? Mediante legislação. Isto é, eu estabeleço as normas. E qual é o critério para o estabelecimento das normas? Num mundo em que a verdade é cálculo, num mundo em que a verdade é certeza, a certeza do cálculo, eu só posso fazer isso, isto é, produzir regras em nome da própria razão, que faz cálculo. É do século XVIII que nos vem a palavra estatística, que lá tinha um sentido um pouquinho diferente do que tem hoje. Mas começou por aí. Como é que eu faço leis? Eu penso, raciocino, elaboro e consigo disciplinar as trocas neutras. E como é que se elabora isso de uma forma neutra, em nome da razão? Eu crio códigos. E foi o que o século XIX fez abundantemente. Começou a criar códigos. Código civil, código comercial, código processual, código e assim por diante. Códigos são elaborações racionais, tudo bem arrumadinho. E nesse mundo, qual é o papel da política? A presunção é que a política trabalha racionalmente. Fazer política é trabalhar com a razão. Nessa época apareceram figuras curiosas, chamadas déspotas esclarecidos, que trabalhavam com a razão. O Código primeiro, nomeado por qualquer jurista, o Código Civil francês, é de um ditador chamado Napoleão.
e elaborado por uma equipe. Ou seja, como é que se faz política? Com a razão, não com retórica, não com discussão de opiniões. E onde é que vão parar as opiniões na discussão política? No parlamento. E o que é que faz o parlamento? O parlamento trabalha com grupos organizados, chamados partidos. E esses grupos organizados têm opiniões? Têm. Essas opiniões são elaboradas, juntadas, avaliadas e produzem uma unidade, que ficou conhecida como ideologia. A ideologia é uma forma de perversão das opiniões, porque ela junta todas as opiniões e dá um sentido único a todas elas. E não é por outra razão que se vociferou contra a ideologia. Marx é um deles. Ou seja, ela transforma a política em grandes unidades racionais. E a retórica? Não existe. A retórica morreu. Sumiu da política. Curiosamente, no entanto, o capitalismo acabou devolvendo a retórica à política. Como? A relação de compra e venda, oferta, demanda, é uma relação neutra. Por meio da compra e venda, alguém oferece e alguém consome. Essa palavrinha vai ser o segredo da volta da retórica. Consumo. Consumo. Como é que a gente consome? Ora, na relação neutra da compra e venda, eu compro e alguém vende. Ponto. Eu consumo. Acontece que, como o dinheiro compra tudo, e, portanto, pelo dinheiro você vende e compra tudo, que tal exercer aí um movimento reflexo e transformar o próprio consumo num produto que você compra e vende? Isso começou em meados do século XIX. Em meados do século XIX, começa a aparecer um negócio curioso, que hoje a gente conhece de sobra, e que naquela época se chamava reclame. Não? E que hoje a gente chama de propaganda mesmo. O que é a propaganda? É toda uma arte que lida com o consumo enquanto objeto de troca, de compra e venda. Isto é, você aprende a estimular a compra e a venda. E quando você lida com o consumo como objeto, ele próprio, das relações, e que pode ser comprado e vendido, você cria até profissões para fazer isso, publicitário, propagandista, seja lá o que for, você muda a relação econômica de uma maneira muito peculiar. Porque para você ativar e estimular o consumo, volta a retórica. Ela volta por essa linha, que é uma linha muito curiosa. O consumo começa a ser vendido. Ele vira status. Todo mundo quer ter produtos de luxo. O que é produto de luxo? É aquilo que dá status. Consumir é ter status, é mostrar algo. Você começa a vender o consumo. Nessa hora, você começa a perceber como o consumo, então, passa a ser manipulado. E como? Retoricamente, você tem que persuadir. Ora, é esse movimento, me parece, que vai mudar de novo a configuração da política e fazer com que a retórica volte para dentro da política, ela que tinha sido expulsa. Ela não consegue ser expulsa inteiramente mais. A verdade não desaparece. A gente continua discutindo, entre aspas, tecnicamente nos parlamentos, qual a melhor lei. Tecnicamente, nos juízos do Supremo Tribunal Federal,
Qual a melhor sentença? O acórdão. Tecnicamente significa em nome da verdade, mas a persuasão começa a entrar por aí, via a participação do consumo como objeto das próprias relações de troca, consumo transformado em produto. E esse produto se transforma em algo tão forte que o Estado e o direito começam a olhar e tentar regular isso. Direito do consumidor. Por meio do consumo, dizia eu, a política, que é um assunto de Estado, e, portanto, um assunto ligado à razão, à estatística, começa de novo a trabalhar a ideia da retórica. A volta da retórica ocorre com a entrada da chamada sociedade de consumo. A política e, portanto, toda a ideia da democracia começa a girar em torno de algo análogo ao consumo. Assim como você consome produtos e descarta os produtos consumidos para consumir outros produtos, você começa a perceber que política se consome, se descarta, joga fora, põe outra. Você entra também nessa roda viva. E como é que nós percebemos isso? Não precisa ir longe, nós acabamos de ter uma eleição onde a propaganda foi uma peça fundamental. Consumam. Consumam. Estímulo ao consumo. A gente ouviu essa brincadeira. Vende-se um presidente ou uma presidenta como você vende água, vinho, maçã, etc. É um produto. E o marqueteiro faz disso o produto. Claro. E aqui vem a nossa pergunta. Quais são os limites da retórica na democracia? Existem? O direito acabou descobrindo, tentando descobrir, limites para o consumo na economia, o direito do consumidor. Lá está escrito, por exemplo, que comete um ilícito aquele que oferece algo que não pode oferecer. Lá no direito do consumidor se chama enganosidade. Eu não sei se isso funciona bem no terreno da política. Nós não temos para a política um código do consumidor. É como se a retórica estivesse à solta aí, beirando o limite entre a retórica socrática, de você fazer com que as pessoas pensassem, refletissem, e a retórica sofística, que vem de qualquer ideia. Existem limites à retórica na democracia? Eu não tenho resposta para isso, no momento. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente essa exposição brilhante do professor Tércio, como não podia deixar de ser, não é? Matamos nós, os seus alunos de sempre, saudades do Largo São Francisco, e gostaria agora de passar a palavra para o meu amigo Márcio Pugliese. Obrigado. Depois que um mestre dá uma aula usando palavras muito simples, com a profundidade de sempre, como nós estamos numa jam session, quer dizer, eu esperei que ele falasse para poder pensar a minha fala, muito embora na jam session a gente toque junto, né? Eu fiquei aqui sentado, me corroendo de vontade,
de falar de um rock antigo chamado Dust in the Wind, que foi composto por Kerry Lorgren, lá pelos anos 70, em que ele diz basicamente, em inglês muito claro, por sinal, mas eu vou falar em português, ele diz, não se preocupe, nada dura para sempre. Mas a terra e o céu, desculpe, né, ficam sempre além de tudo isso. E ele diz algo que vai diretamente ao centro da argumentação do professor Tércio. Todo o seu dinheiro não poderá comprar nenhum minuto a mais. Poeira no vento, tudo que nós somos é poeira no vento. Dust and Wind. Se quiserem procurar, está pelo YouTube, dá para achar a música, ela é muito interessante, é uma música antiga. E é exatamente esse imponderável da duração da vida humana, precisamente esse existir no mundo conturbado, em que nós passamos da civilização, da democracia liberal, da social-democracia, para uma sociedade progressivamente controladora, que começamos a compreender, primeiro, que os mecanismos do crédito que são disponíveis hoje, eles controlam e nos segmentam em estratos de consumo possível. Eu quero lembrar Veblen falando na teoria da classe ociosa, que o professor Tércio, sem citar, fez referência a ela. O consumo conspícuo, o consumo que nos distingue dos demais, que nos separa precisamente porque adquirimos a possibilidade de sermos outros, pela qualidade da roupa que vestimos, pelo estilo de carro em que andamos, pelos círculos que frequentamos, e esses círculos segregam e nos permitem fazer ou deixar de fazer negócios. É uma sociedade estratificada em segmentos de consumo que não convencem. Eles impõem condições. Você precisa cumprir as condições de crédito, as condições de pagamento, o alcance dos ganhos para que você possa circular. Com isso, então, nós começamos a compreender uma coisa. Primeiro, liberal em que sentido? Social-democracia em qual sentido? Nós temos a segmentação, temos o alcance de cada um de nós nos nossos mais secretos desejos. A persuasão se dá não apenas pela retórica, mas ela se dá pela oferta do produto que complementa o produto já adquirido. É uma persuasão pelas coisas. E começamos a ter um mundo em que os homens são apartados da maior parte das rotinas, porque mediante a internet das coisas, pelos big data existentes, nós começamos a ter um afastamento da nossa capacidade de compreender os processos propriamente políticos. A arena da política se põe além do que é visível. Muitos, ao escreverem sobre o direito, falam que ele provavelmente seja um teatro, em que eu tenho uma plateia e tenho um palco. Quase nunca se lembram que por trás do palco nós temos uma coxia, nós temos o backstage, que certamente seleciona o que o palco poderá apresentar e os seus limites. Então, quando eu falo da grande política, eu falo daqueles que se apresentam ao palco e desempenham, por vezes, malissimamente os seus papéis, mas que são titereteados por os efetivos controladores do sistema. Então, quando nós vemos dois economistas se defrontando num debate televisivo, e um olha para o outro e fala assim, mas então, alguns dizem com muita maldade, presidenta, né? Então, presidente, não é? Não é? Então, presidenta, a senhora está controlando a inflação? E ela responde, sim, eu estou controlando a inflação. Porque controlar a inflação tem a conotação política de os menos possuidores serão menos afetados pela perda de poder de compra. Basicamente é isso. Você controla a inflação para que realmente quem ganha pouco possa continuar comprando. E ela fala, sim, eu controlo. E ele vira num argumento subsequente, são dois economistas se defrontando, e diz, mas o país não cresce? Não há crescimento econômico? Como é possível isso? E ela não responde nada. Ela fica olhando, titubeia, enrola o seu tempo e não responde. Quando a resposta mais óbvia seria, mas candidato, numa economia como a nossa, em que eu tenho um controle da inflação e dos juros, se eu determinar o crescimento como o senhor pretende, eu não aumento a empregabilidade, pelo contrário, eu libero a inflação. Porque sempre que eu colocar mais dinheiro girando na economia,
eu farei com que aquela necessidade de compra reprimida, a demanda reprimida em termos econômicos, se põe em movimento e todo mundo queira comprar mais, e os preços vão subir, e a inflação cresce. E essa resposta nunca veio. Eu assisti os debates e fui me tornando cada vez mais consciente que nem retórica, nem o cálculo seriam suficientes para que se pudesse retornar a uma política efetiva. Por quê? Porque a sociedade não é mais uma democracia. A sociedade é uma sociedade que controla, que regula. É uma sociedade que afasta, de uma maneira definida, a maior parte da população da possibilidade de uma empregabilidade efetiva. Eu quero lembrar aos senhores que, como a tecnologia cada vez mais se desenvolve, a robótica e os processos de controle numérico de inteligência artificial acabam substituindo as tarefas rotineiras e repetitivas por máquinas. As máquinas não têm menstruação, as máquinas não têm dor de cabeça, não ficam grávidas, não têm filhos e precisam cuidar dos filhos. Certos pais fazem isso com grande aturamento, não é? E elas simplesmente funcionam, não tem custo social nenhum. Então, veja assim, por exemplo, e para dar um exemplo que eu costumo repetir com alguma insistência, há um acordo do governo até 2017 para que a indústria do açúcar e do álcool não use colheitadeiras mecânicas. Até lá. Nós temos no estado de São Paulo 500 mil pessoas que trabalham com boias frias na colheita da cana. De 2017 em diante, nós não precisaremos desse contingente. E a minha pergunta é, para onde eles irão? Que retórica poderá dar conta disso? Que persuasão haverá para essas pessoas que não terão mais o que fazer? E aí eu tenho uma resposta. A vida das pessoas se dá num espaço concreto. Elas precisam comer, descomer, dormir e ter um teto. Então, qual é a saída? Bom, a saída é produzir novos tetos, empregar essa mão de obra na produção de novos tetos. E o crédito? Como funciona este crédito? E aí nós temos as restrições do controle financeiro. Não sei se os senhores conseguem perceber minha angústia quando eu vejo na exposição do professor Tércio um desenvolvimento de toda uma sucessão de etapas econômicas de toda a nossa história, pelo menos como registrada pelos historiadores, que constitui certamente uma leitura entre todas as leituras possíveis. E eu começo a perceber, eu tenho os escravocratas lá, o método de produção da escravatura, que é o caso dos grandes aristocratas gregos, que jamais foram democratas, na verdade, não é? Basta pensar de uma maneira muito clara na história das cidades, que ser cidadão era ter terra, pelo menos em Atenas. Sem terra não se tinha cidadania. Em segundo lugar, mulheres, crianças e metecos, os estrangeiros, não tinham direito nem a voto nem a voz. Então, que democracia é essa? É a democracia dos aristocratas, eles são iguais entre si. E o que é ser amigo? Quando eu pego o grande Aristóteles e vou ler o trecho, que eu acho que é fundamental na Ética Nicômaco, eu tentei achar meu livro, mas minha casa está uma confusão terrível. Por força de uma pintura que removeu meus livros das estantes, eu não consegui achar no livro da Ética. Então, eu estou lendo de empréstimo que o Agamben fez aqui, uma seleção da passagem, que me interessava. Aquele que vê, sente que vê. Aquele que escuta, sente que escuta. Esse sente aqui, na verdade, parece que é uma má tradução do italiano, né? No caso do escutar, pelo menos. Aquele que caminha, sente que caminha, é assim para todas as outras atividades. Há algo que sente que estamos exercitando as atividades. De modo que, se sentimos, nos sentimos sentir. E se pensamos, nos sentimos pensar. E isso é a mesma coisa que sentir-se existir. Existir, peinai, né? Significa, de fato, sentir e pensar. Sentir que vivemos é por si só doce, já que a vida é naturalmente um bem, e é doce sentir que um tal bem nos pertence. Viver é desejável, sobretudo para os homens, para os bons, desculpe, já que para esses existir é um bem e uma coisa doce. Consentindo, portanto, sentindo juntamente, não é? Provam doçura pelo bem em si
E isso que o homem bom prova em relação a si, o prova também em relação ao amigo. O amigo é, de fato, um outro, si mesmo. É o heteros autos. Ainda bem que não é allos autos, né? Seria um outro sentido muito complicado. E como para cada um o fato mesmo de existir é desejável, assim ou quase é para o amigo. A existência é desejável porque se sente que esta é uma coisa boa e essa sensação é em si doce. Também para o amigo se deverá, então, consentir que ele existe. E isso acontece no conviver e no ter em comum, né, o kenonen, ações e pensamentos. Nesse sentido, disse que os homens convivem, e não como para o gado, que condividem o pasto. A amizade é, de fato, uma comunidade. E como acontece em relação a si mesmo, também para o amigo, e como em relação a si mesmo, a sensação de existir é desejável, assim também será para o amigo. Então, notem que muito do que o professor Tércio falou em relação ao amigo converge para essa posição de que é o convívio possível e não a repartição do espaço em que se encontra a sobrevivência. Esse espaço em que se encontra a sobrevivência, de que eu falava agora, e que é terrível, porque as relações são duramente medidas, como bem apontou o professor, como sempre, aliás, são duramente medidas, são objeto de cálculo. Essa relação não é a relação do amigo. Por quê? Porque ela divide. Quem compascua, não é? Ele não compascua pacificamente. Ele busca o seu espaço para definir o que é seu, que é o que a sociedade segmentar faz com todos nós. Ela nos segmenta para que sejamos antípodas aos outros, para que nos detestemos uns aos outros, para que não possamos ter o que o político mais teme, que é a solidariedade. Então, quando eu vejo, por exemplo, que o meu amigo, o amigo que eu amo, que eu estimo, com quem eu condivido a minha vida e os meus sentimentos, a quem eu vejo como um igual, digno do mesmo pasto que eu pasto, digno das mesmas condições que eu almejo, eu vejo que ele está alijado pela vida a uma condição absolutamente inumana, eu tento resgatá-lo. E resgatá-lo como? Sendo solidário a ele e buscando para ele algo que seja parecido com o que eu tenho. Os direitos e garantias individuais, que são tão profundamente divulgados, claro, são um grande avanço em suas inúmeras gerações, cada vez uma diferente, conforme surge o momento, mas elas são, na verdade, essas garantias, primeiro, porque os direitos não são dados. Eu só garanto o que eu não dou. Esse é um primeiro passo. Isso é uma argumentação política, é uma retórica fútil, que faz com que cada um olhe e diga assim, eu estou garantido nos meus direitos. Aí tente exercitá-los. Vá ao judiciário para pedir que o direito que é seu lhe seja dado e veja quanto tempo leva. Talvez o tempo exclua dessa maneira precisamente o que era necessário naquele momento e deixou de ser. Perdeu o objeto, como dizem, de maneira simples. O pedido perdeu o objeto. Essas garantias e direitos individuais seccionam como o consumo segmentar secciona. A minha fala, portanto, é dizer assim, qual o limite da retórica e da interpretação na democracia? Eu diria, numa democracia em que todos condividem a sua condição humana, esse limite é precisamente o limite da solidariedade. Apenas quando formos solidamente unidos na busca dos direitos sociais que nos negam, frequentemente, quando pudermos nos organizar efetivamente, não apenas nos mobilizar, porque o mobile diz exatamente isso, ele é mobile. Ele se desfaz no movimento. Se ele consegue o que quer, ele se desfaz. Se ele encontra uma resistência muito dura, ele se desfaz. Penso nos movimentos de junho, só nisso. Onde estão? Não é? Primeiro, eu não acredito em movimento espontâneo de massas. A massa não se organiza, as pessoas se organizam. Então, o que eu tento dizer, tentando responder à inquietação do professor Tércio, é que, na verdade, numa efetiva democracia, onde para a possibilidade da retórica e da hermenêutica, para precisamente
na pedra de toque que destrói qualquer coisa que seja poeira no vento, embora nós sejamos também poeiras no vento. Né? O que destrói isso? É a solidariedade. É você poder trabalhar em conjunto, se organizar, estabelecer metas comuns e começar a lidar com a coisa pública como coisa sua. E não uma coisa sob gestão de incompetentes ou competentes que fazem o que querem daquilo que é nosso. Então, quer dizer, é uma fala de caráter político, certamente retórica, e que aponta precisamente para o limite possível de tudo isso. Apenas quando tivermos a vontade e a consciência de que somos manipulados constantemente, que vivemos de metáforas e na metáfora, que trabalhamos numa irrealidade cotidiana, nós vivemos no limite das informações que nos chegam, acreditamos em notícias de jornal que são fabricadas de acordo com o talante de quem os controla, e das revistas. Basta olhar para as revistas mais importantes, que coisa lamentável, de uma retórica fútil e vazia, tanto a favor de um quanto a favor de outro. Balelas que só convencem quem realmente não consegue ler o fluxo financeiro que perpassa toda essa organização social. Era basicamente isso que eu pude compor a partir da grande música do maestro, e agradeço pela atenção que me deram. Muito obrigado. Agora, gostaria de chamar dois acadêmicos, a Valquíria Russo, do 2º semestre, e o Fernando, do 9º semestre, para entregarem 2 quadros do acervo da Fundação Fiel, que tem 1.600 quadros de pintores brasileiros catalogados. Eu gostaria também de presenteá-los com o livro do acervo da Fundação. O certificado de palestrantes. E gostaria de deixar os senhores para se despedirem e encerrarem a nossa convivência tão produtiva, por favor. Bom, muito obrigado pela paciência e pela presença constante e pelos aplausos. Muito obrigado. Bom, de maneira muito simples, agradecer a todos a paciência com que ouviram. E quando eu soube que tem 1.600 obras no acervo, eu fico disponível para 800 vezes, pelo menos. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite e até amanhã.